Já alguma vez quiseste mudar e não conseguiste? Já alguma vez não estavas bem, precisavas de mudar, quiseste mudar com todas as tuas forças, procuraste a mudança e não foste capaz de mudar? Quantas vezes isto te aconteceu? Certamente que muitas. Mas porquê é que é tão difícil mudar? Já pensaste nisso? Queres saber porquê? Deixa o teu like, subscreve o canal e vamos para esta viagem. Bem-vindo, se não me conheces, o meu nome é Jorge Eloy, sou psicólogo e muito curioso. Porquê é que é tão difícil mudar? Porquê é que é tão difícil introduzir novos comportamentos, novos hábitos, aprender novas aptidões, digamos assim? Porquê é tão difícil mudarmos, mesmo quando nós não estamos bem? Mesmo quando nós estamos motivados para a mudança? Já pensaram nisso? Eu acredito que já pensaste nisso e talvez esta pergunta já te persegue dias, semanas, meses, anos. Porquê é tão difícil mudar? Porquê é que eu não consigo? Porquê é que tu não consegues mudar? Mesmo quando estás super motivado para o fazer. Eu acredito que depois deste vídeo vais perceber um pouco mais porquê é tão difícil mudar. Porquê é que tu não consegues mudar até agora. Mas vamos partir do início. A natureza não gosta da mudança. Se vocês perceberem à vossa volta, os animais, as plantas, a evolução, a natureza não gosta de mudanças muito bruscas, muito radicais. A natureza tende a mudar gradualmente, de forma muito lenta. Porque a natureza prefere mudanças energeticamente mais eficientes. Procura a maior mudança gastando o mínimo de energia. Acontece em todos os seres vivos e na natureza de forma geral. Assim sendo, da mesma forma acontece na nossa fisiologia, na nossa neurologia. Todas as mudanças bruscas, todas as mudanças de um momento para o outro, não vão ser aceites muito bem pela nossa natureza, pela nossa fisiologia, pela nossa biologia, neurologia. Certo? A natureza, de forma geral, evita mudanças bruscas porque gastam energia demasiado. É um grande gasto de energia para uma pequena mudança, visto na perspectiva da natureza, da fisiologia. Faz sentido? Outra coisa muito importante é que todas as mudanças que vocês querem fazer atualmente e que não conseguem, esse comportamento que vocês querem mudar, esse hábito, foi um hábito que vocês tiveram, foi um comportamento que vocês escolheram e vocês mantiveram esse comportamento durante muito tempo. Quanto mais tempo que vocês tiverem esse comportamento, esse hábito, mais difícil será alterá-lo. Mais difícil será mudar esse comportamento, esse hábito. O tempo que vocês tiverem esse comportamento vai dificultar essa alteração. É proporcional. Quanto mais tempo que vocês tiverem esse comportamento, esse hábito, mais difícil será alterá-lo, mudá-lo. Porquê? Tudo isto deve-se a redes neuronais. Os nossos neurónios estabelecem caminhos, redes entre eles. E quanto mais vocês tiverem um comportamento, quanto mais tempo, quanto mais frequente for determinado comportamento, mais forte será esse caminho neuronal. Mais forte será essa rede neuronal. A primeira vez que vocês têm um comportamento, essa rede é muito sensível, é muito instável. Mas à medida que vocês vão tendo frequentemente determinado comportamento ou determinado hábito, essa rede vai ficando cada vez mais forte. Essa rede neuronal, os vossos neurónios, vão fazendo um caminho entre eles cada vez mais sólido. Certo? Imaginando esse caminho sólido, um comportamento que vocês no futuro vão perceber que não é o melhor. Vocês percebem no futuro que esse comportamento, apesar de ser sólido, não é o melhor para vocês por causa de uma conclusão recente. Vocês querem alterar, querem mudar esse comportamento que tiveram durante décadas. Certamente que essa ligação neuronal vai ser muito sólida e dificilmente vocês vão conseguir destruir
essa ligação e construir outra ligação complementar de forma muito rápida. Logo, essa alteração deve ser gradual. Mesmo que vocês se esforcem, mesmo que vocês queiram com toda a vossa força, a vossa motivação, a vossa disciplina, destruir uma ligação e construir outra ligação, neurologicamente, biologicamente, fisiologicamente falando, é muito difícil, para não dizer impossível. Mas é possível. Existem grandes mudanças em pouco espaço de tempo, mas isso envolve uma grande plasticidade, uma grande força de vontade tua. Faz sentido? Um facto muito importante e muito relevante que pode explicar a dificuldade da mudança, quando nós exigimos em nós uma grande mudança, uma mudança muito rápida, quando nós desafiamos o ritmo lento e gradual da natureza, nós somos obrigados a ter uma decisão consciente e racional para a mudança. Porquê? Já percebemos que quando percorremos um caminho, muitas vezes, esse caminho passa a consumir menos energia, passa a necessitar menos energia. E é preferido pela natureza. A natureza é económica. Assim, quando nós queremos um caminho diferente daquele que tomamos até ao ponto em que estamos, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, quando nós queremos mudar, vamos necessitar muito mais energia. Vamos ter que destruir aquele caminho antigo e construir um novo. E a natureza não gosta desse gasto extremo de energia. Assim, tem que partir de uma decisão racional e consciente. Certo? Só por si é um grande desafio. Porque nós não somos seres racionais. Porquê? Porque nós somos dominados pela emoção. Independentemente de quem tu fores, independentemente em que situação estiveres, a tua emoção é sempre mais forte que a razão. A emoção surgiu no cérebro muito mais cedo que a razão. Assim, tem muito mais prioridade em todos os processos que a razão. Além de que nós não somos seres conscientes como pensamos. Somos seres maioritariamente inconscientes, como defende Freud. O nosso inconsciente domina os nossos comportamentos, as nossas decisões, os nossos interesses, os nossos hábitos. Somos totalmente condicionados e dominados pelo nosso inconsciente. Assim, só por si, tomar uma decisão consciente e racional já apresenta um grande desafio. E é neste ponto que entra a psicologia. O que é que nós temos que ter, o que é que a nossa decisão tem que ter para ser mais propícia à mudança? Posso indicar 5 coisas. A primeira coisa, temos que aceitar o ponto em que estamos. Se nós continuamos a negar que este comportamento não é o adequado, que este comportamento é prejudicial, que esta pessoa é prejudicial, se nós não queremos aceitar, se nós continuamente negamos, dificilmente nós vamos ter uma decisão de mudar. Dificilmente nós vamos aceitar um caminho diferente. Se nós não aceitamos que estamos mal, se nós não aceitamos que precisamos de ajuda, dificilmente nós vamos procurar a mudança. Dificilmente nós vamos procurar ajuda se nós não assumimos que precisamos de ajuda. O segundo ponto de referenciar é a falta de consciência do comportamento que queremos mudar. Isto é, certamente que já quiseste mudar um comportamento e estavas no piloto automático e quando davas por ti já estavas a ter esse comportamento sem tu quereres, mesmo sem pensar. Acontece muitas vezes com pessoas que fumam. Elas querem deixar de fumar, mas quando dão por elas é quase um gesto automático. Já estão a pegar um cigarro e a acender. Quando têm o cigarro na boca é que tomam consciência, não devia estar a fumar. O mesmo acontece com outros comportamentos que vocês gostariam de mudar. Compras, bebida. Muitas vezes só depois de vocês fazerem é que vocês tomam consciência. O que é que eu estou a fazer?
vocês muitas vezes estão no piloto automático. Tentem tomar mais consciência desse comportamento, desse hábito. Como é que vocês tomam mais consciência? Foquem-se mais no presente, no aqui e agora. Registem esse comportamento. Muitas vezes registar aumenta a vossa consciência sobre aquele momento, aquele comportamento. Muitas vezes, se vocês estiverem a observar tudo à vossa volta, continuamente, principalmente quando vocês têm esse comportamento, vocês vão estar mais presentes no aqui e agora. Vai ser mais fácil vocês terem controle sobre aquele momento. O terceiro fator que pode influenciar e pode ajudar a mudança é o locus de controle. Isto é, ao que a pessoa atribui aquela mudança, aquele comportamento, aquela atitude. Se o locus de controle for externo, a alteração, a mudança será muito mais difícil. Se o locus de controle for interno, a pessoa responsabiliza-se por aquele comportamento e vai ser muito mais fácil mudar. Eu acredito que já experienciaste na primeira pessoa estas duas diferenças de perspectiva. O locus de controle externo, a pessoa acredita que aquele comportamento ou a mudança daquele comportamento deve-se ao exterior. Eu não consigo porque minha família não me deixa, ou porque está a chover, ou porque o meu vizinho faz barulho, ou porque ninguém me convida. Não é verdade? Agora, quando a pessoa se responsabiliza pelo aquele comportamento ou pela mudança, torna-se muito mais fácil, apesar de ser mais difícil internamente, mas é mais fácil em termos de mudança. Certo? Quarto ponto a referir é um medo do desconhecido. Mais uma vez, é mais fácil estar no mau e conhecido como estar no desconhecido e potencialmente bom. O fracasso, muitas vezes, pode ser uma zona de conforto. Já pensaste nisso? Muitas vezes o ser mártir ou o sofrimento pode ser uma zona de conforto. A pessoa habituou-se a estar naquele registro e é muito difícil a pessoa pensar de outra forma. É muito difícil abrir horizontes àquela pessoa. Muitas vezes a pessoa faz-se vítima eternamente e não consegue ver as coisas de outra forma, não consegue agir de uma forma distinta. O quinto ponto, e talvez um dos mais importantes, é a dificuldade de encontrarmos um comportamento que vai substituir o comportamento prejudicial. Isto é, como já percebemos na pirâmide das necessidades de Maslow, todo comportamento tem uma necessidade associada, vai saciar uma necessidade. Todo comportamento tem uma função. Mesmo nós não temos consciência disso. Todo comportamento vai saciar uma necessidade, seja necessidade fisiológica, seja necessidade de autoestima, seja uma necessidade social, realização. Todo comportamento, sem exceção, vai saciar uma necessidade. Todo comportamento tem uma função concreta no nosso ser. Nós muitas vezes não percebemos, não temos consciência disso. Simplesmente temos os comportamentos, mas todos eles vão saciar uma necessidade. Todos eles vão ter uma função concreta para nós. E muitas vezes, quando nós queremos mudar um comportamento, temos que encontrar um comportamento mais saudável, que tendencialmente sacie aquela mesma necessidade, ou que tenha uma função semelhante para nós. O que muitas vezes não é fácil e torna a mudança mais difícil. Posso dar alguns exemplos de comportamentos alternativos. Muitas pessoas, até mesmo atores, tinham muitos comportamentos associados a drogas. E houve um determinado momento, seja o trabalho, seja o ginásio, seja outra substituição qualquer, outro comportamento de substituição, eles conseguiram largar as drogas, largar aquela euforia, entusiasmo, serotonina que as drogas lhe davam, por outro comportamento, seja no ginásio, seja no trabalho, seja em outro comportamento diferente, mais saudável.
do que as drogas. Lá está. Os dois comportamentos podem saciar uma mesma necessidade, podem ter uma função semelhante, mas podem ser comportamentos muito diferentes. Um pode ser extremamente prejudicial e o outro saudável e até mesmo adaptativo. Assim sendo, vocês talvez percebam neste ponto porque é que é tão difícil mudar. A natureza gosta pouco de mudanças rápidas. Existem muitos obstáculos na mudança. Obstáculos conscientes, mas a maioria deles inconscientes. Mas tentem ter uma decisão consciente e racional para a mudança. É a única forma de vocês percorrer o caminho mais difícil. É a única forma de vocês permanecerem motivados para a mudança. Tentem tomar consciência, tentem ser racionais nessa vossa mudança. Uma coisa muito importante a referir também é que muitas vezes a mudança pode ser emotiva e também positiva ao mesmo tempo. Nem toda a mudança positiva tem que ser obrigatoriamente racional. Uma mudança positiva pode ser emocional. Pode ter origem num trauma. Uma mudança positiva. Posso dar um exemplo muito prático. Uma pessoa não consegue deixar de fumar. Por mais métodos, por mais técnicas, por mais coisas que faça, ela não consegue deixar de fumar. Mas há um momento, depois de anos, décadas de fumar, há um momento que na vida delas, alguém muito importante para elas morre devido a fumar. Morre com um cancro no esófago ou nos pulmões. E percebe-se, os médicos percebem que ela teve esse cancro devido a fumar em excesso. Uma pessoa muito importante para essa pessoa. Dessa forma, o trauma pode introduzir um comportamento benéfico naquela pessoa. O trauma de ver uma pessoa importante morrer por algo que ela própria não consegue mudar pode ser o suficiente para a pessoa mudar. Talvez neste ponto consigas perceber porque é tão difícil mudar. Mas deixa os teus comentários. Subscreve o canal, deixa o teu like e até à próxima. Obrigado mais uma vez por assistires. Adeus.